Gremlin. Quais são os nomes? Esse é o Gremlin. Gremlin, esse é o Chupacabra. Meu Deus! Esse é o Borboletinha. Ai, É tudo que macho. Aí o outro pretinho é o Cotoco. E tem um branquelinho que é o Tofu. Qual é a diferença, tipo, entre o pop americano e o K-pop, além da toda aquela produção musical, sonora? Qual é a diferença que torna o K-pop único? Eu acho que o K-pop, ele é uma mistura de culturas e mistura de coisas. Você vai ver, por exemplo, dentro de um grupo de K-pop, nem sempre você vai ter só coreanos. É claro que ali você tem a descendência, é sempre importante ter uma descendência asiática, mas você vai ter galera da Tailândia, você vai ter galera da China, do Japão, americanos, né, tipo, canadenses, você vai ter uma mistura de culturas, e isso leva pro K-pop uma coisa que o K-pop sempre fez desde os anos 90, que é pegar estilos musicais de outras culturas, ou pegar coisas e estilo de roupa, ou, né, enfim, qualquer outra coisa de outras culturas, mesclar com a cultura deles e liberar uma outra coisa. Então, o K-pop faz muito disso. Você tem tanto que você tem músicas que você tem 3, 4 músicas dentro de uma só. Você consegue entender músicas diferentes dentro de uma música só. E aí a gente sabe muito bem que o K-pop foi muito tem influenciado bastante o novo pop americano, né, e tudo mais. Mas não era comum você ter uma música que tivesse uma música pop e de repente um breakdown sei lá, de dança e de pananã, e de repente você tem uma parte de hip hop, aí você volta pro pop, e de repente uma parte lenta. O K-pop isso é natural. Tipo, Come Back Home, né? Dá pra notar muito em Come Dá pra Back notar. Home. Come back home. Can you come back home? Yeah, come back home. E as músicas do 2PM são muito notáveis. 넌 다시 나를 찾을 거야. Você tem toda uma parte eletrônica, e aí de repente você tem toda uma parte de hip hop, e de repente você tem um breakdown de... Como é que era o nome daquela dancinha que era muito popular nos anos 2000 e pouco, o 2PM fazia demais, Mas... era muito comum, né? E aí os grupos que eram dessa época, 21, Big Bang, SHINee, o Cara, todos esses grupos, os próprios meninos e tal do 2PM, eles tinham a música era muito certinha, você já sabia qual momento que ia dar o breakdown, você já sabia que tinha isso. Hoje em dia já é um pouco mais vasto, você vai ter o NCT que vai ter uma música inteira. A música inteira, ela é num nível, assim, a melodia é uma melodia só, assim. 차가운 세상 눈을 감고 침대에 누워도 귀를 막고 Open your eyes 조용히 open your eyes oh, 내 곁에 다가와 펼쳐진 맘 조금씩 Não diferencia muito, mas mesmo assim você sente que tem influência dos Estados Unidos. Você sente que tem influência de músicas africanas, influência latina em outras músicas, e eles misturam e daí eles soltam como K-pop. Então eu sinto que é muito essa diferença. A Coreia ela é aberta a receber novas culturas na questão cultural, na questão musical. Então ela é aberta a receber essas novas culturas e a transformar aquilo em algo próprio. E aí a gente entra um monte de questões, porque, enfim, eles são abertos para receber outras culturas, outras coisas musicais, mas não exatamente outras culturas em si. E aí você tem o problema da falta de miscigenação na Coreia, etc. Mas dentro da música, a gente não tem como negar que eles são... Eu acho que eles são muito bons no que eles fazem, porque eles se vangloriam nessa vontade de misturar as coisas, sabe? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que diferencia bastante, assim. Fora que eu acho que os multitalento, né? Eu falo pra caramba, gente. Se estiver falando muito, você não liga não. Mas assim, porque tem essa questão toda de multitalento dentro do K-pop. Que é uma novidade e que é muito diferente da música pop americana, por exemplo. Um artista, a gente estava acostumado com os Spice Girls, com Backstreet Boys, com os meninos do One Direction, que é até muito recente, eles não dançam e cantam e tocam instrumentos. Não que eles não saibam fazer isso, talvez eles saibam, mas pro público isso nunca era muito mostrado. A gente tá acostumado no K-pop com artistas multitalento.
Artista que canta, dança, interpreta, é modelo, é não sei o quê. Eles são de tudo, produzem a música, tocam instrumentos. Um cara faz de tudo. E eu acho que isso é um atrativo muito grande internacional pro K-pop, porque pra gente é novidade. É uma coisa diferente. Não se pode falar muito não, porque a gente quer que você fale. Tá bom. Então, assim, qual é a importância que a visibilidade do BTS teve no K-pop? Que eles tiveram uma visibilidade Claro, muito grande. Qual é a importância que se deu com essa visibilidade dele dentro do K-pop? Eu acho que a principal é lutar contra o preconceito, porque a gente tá numa época onde, por algum motivo muito esquisito, a gente tá voltando a antigos preconceitos, muito, né, enfim, em questões políticas ou whatever. E eu acho que quando você tem em ascensão um grupo tão diferente culturalmente, e um grupo ganhando prêmios de artistas, roubando prêmios de artistas que já faziam sucesso aqui nas Américas ou que eram óbvios artistas que já ganhariam esses prêmios naturalmente, você tem esse choque cultural, e eu acho esse choque cultural numa época, hoje em dia, muito importante. E aí falando de questões sociais e questões políticas. Você ter um artista asiático num palco num Billboard Music Awards ou de um American Music Awards, enfim, é uma representatividade muito grande que o próprio Estados Unidos ou o próprio Brasil, que são lugares totalmente miscigenados, não tem essa representatividade. Nunca tiveram com tanta influência, né? Com tanta potência, assim. Então, isso é muito esquisito, porque a gente tem aqui um grupo muito grande de imigrantes asiáticos. Nos Estados Unidos você tem grupos muito grandes de imigrantes asiáticos e você nunca teve um deles dançando num palco, por exemplo, do Music Awards, ou ganhando um prêmio de Music Awards. Isso é bem interessante porque agora Blackpink se apresenta em programas NCT americanos. tá se apresentando, os NCT meninos, foi sim. pro Billboard como convidado, mas foi. O Lei já foi também, você tem um artista chinês sendo convidado. Jackson. Tipo, pois é, Jackson. Então, assim, é uma abertura de representatividade muito grande. E aí você tá vendo isso em filmes e etc, mas você ter isso na música é muito grande. Porque a música, os Estados Unidos, inclusive, nunca respeitou a música de ninguém. A música deles é o que importa. E assim, e por mais que a gente aqui também tenha essa coisa de a gente é miscigenado pra caramba, a gente é de cores diferentes e formas diferentes. O Brasil é um dos lugares mais miscigenados do mundo. Mesmo assim, a representatividade da gente é muito pouca em coisas do tipo... A representatividade asiática, inclusive, né, no caso, sempre foi muito pouca. Então a gente, por mais que a gente tenha um respeito muito grande pela música brasileira, a gente tem muito mais respeito pela música americana, e a gente respeita muito a música latina, por exemplo, que a gente sempre foi bombardeado pela música americana e pela música latina do mesmo jeito que a gente é bombardeado pela música brasileira. Só que a gente nunca teve esse bombardeio de outras culturas. Então, por isso tá sendo uma novidade muito grande, apesar da gente ser muito miscigenado, sabe? Mas ainda acredito que o Brasil seja muito mais aberto a uma música em coreano do que os Estados Unidos é. Sim. Então, porque pra eles ainda tem o do tipo... O que essa língua estranha está fazendo invadindo o meu país? Eu acho também que a gente é muito mais aberto até pra trazer novos grupos, tipo, grupos muito pequenos, sempre estão vindo, recebem muito bem, sempre o são Brasil muito, é receptivo. É porque isso muito aí é muito... famoso. Eu acho que é muita mania de virar lata do Brasil. O Brasil, ele gosta de abraçar quem tá sofrendo. Ele gosta de abraçar quem tem poucos fãs. Ele gosta de abraçar... O caso das meninas do Busters foi uma grande vitrine pra isso. As meninas passaram passaram por maus bocados na Coreia, foram ignoradas pelos fãs da Coreia. Sim. Elas tiveram sérios problemas, sabe, com isso. E os brasileiros, hoje em dia, o maior fandom do Busters é do Brasil. O show delas estava realmente cheio. Tava mais cheio que shows como o do VIV, por exemplo, que é um grupo mais famoso. Então, assim, você tem... O Brasil tem isso de abraçar muito, que os Estados Unidos não tem, inclusive ao contrário, né? Ele não abraça, ele quer excluir de alguma forma. Justamente, acho que por estarem acostumados com aquilo durante muito tempo. Tanto que, por exemplo, os shows atuais estão acontecendo com muito mais frequência nos Estados Unidos de 3 meses pra cá. Que você tem turnês de Blackpink, NCT, SF9, ATEEZ, Monsta X e tal, que estão rodando os Estados Unidos e rodando um pouquinho da Europa ali. Isso é recente pra caramba. O Brasil já tá fazendo isso desde 2013. Sim. Desde 2014. Que a galera vem pra cá e roda. Você vai ter o card rodando mais o Brasil do que o próprio brasileiro, entende? Então, tipo assim, nos Estados Unidos isso é recente. A gente já tava aberto pra isso há muito, muito mais tempo.
Então existem essas diferenças, e aí eu acho que com a ascensão do BTS, você tem uma representatividade muito maior e você tem uma abertura da cabeça das pessoas, da mente das pessoas pra algo diferente. Fora que você traz uma galera pra dentro da cultura da Coreia, pra dentro do K-pop, que é uma galera jovem que vai crescer bilíngue, que vai crescer interessada em outra cultura, que vai crescer viajada, que vai crescer com a mente aberta. É outra história. É uma história muito diferente de 5 anos atrás. Hoje a média dos fãs de K-pop é de 13 anos. Há 3 anos atrás a média era 18. Nossa. Isso é muito claro, assim. 3 anos, 4 anos. É uma diferença muito o grande tempo é pra muito coisa pequeno. recente, O tempo é né? muito pequeno pra diferença que teve. E isso é incrível, porque meninas de 13 anos aprendem a língua assim. Aham. Tipo, tinham meninas do meu lado que eu ficava, nossa, essa parte eu não sei falar, mas a menina falava perfeitamente. completo. Gente, Meu Deus, eu não acredito. Tem jeito não, aqui em casa cara. Mas do meu lado, no show do BTS, tinha uma menina chorando, uma menina desse tamanho, eu quase que abracei a menina pensando, ela tá perdida. Ela tava desse tamanho, chorando muito, mas eu olhei pro lado da mãe dela, tava chorando junto. E aí tava as duas abraçadas, chorando, e aí veio a amiguinha também chorando, cantando a música imperfeito, cantando em coreano perfeito. E aí você fica, isso é muito mágico. Isso, por conta dessa expoente que o BTS tá sendo, né, desse fenômeno diferente do K-pop, porque a gente tem o fenômeno do K-pop e o fenômeno do BTS, são 2 fenômenos diferentes de estudo. O fenômeno do BTS tá atraindo muito mais jovens, pessoas mais novas, e é incrível que isso esteja acontecendo, que às vezes vão ser puxadas pro K-pop em algum momento. Às vezes não, às vezes só vão ser fãs do BTS, talvez vão ser fãs pro resto da vida deles, ou então não, e tá tudo bem também. Mas você abre um pouco a mente dessa galera jovem de formas diferentes. E aí você tem vidas de meninas ou de meninos de 13, de 12, de 10 anos sendo salvas por conta do BTS. Eu fui dar muita palestra em escola e conversar em escolas de ensino fundamental. E quando eu falava da minha experiência com K-pop, uma menina de 10 anos começou a chorar. E aí eu parei a entrevista, parei a palestra e fui perguntar pra ela o que você tá chorando, o que aconteceu e tal. Ela falou, eu sinto a mesma coisa. O objetivo da minha vida é ir pra um show do BTS, então todo dia eu penso, eu não quero morrer hoje porque eu quero ir pra um show do BTS. Brother, aquilo lá eu comecei, tipo, menina, você tem 10 anos. E ela falou, tipo, eu chego em casa, meu pai me ignora, eu sou ignorada pela minha mãe, eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém, eu não sei o que fazer da minha vida. 10 anos, a menina falando assim. E chorando, e falando. Mas eu penso, tipo, se o Suga do BTS consegue, eu também posso conseguir. Ou então, tipo, eu quero aos 18 anos me mudar pra Coreia e saber falar coreano e trabalhar com isso, então eu vou sobreviver até lá. E eu fiquei olhando pra ela e falei, isso é mágico demais. Exatamente isso que era a próxima pergunta, tipo, qual a importância da narrativa do BTS? Tipo, porque eles têm um discurso muito bonito. Qual é essa importância que tem no mundo, tipo, nas pessoas, que tornam eles tão especiais? Exatamente isso. Então, é claro que a gente fala, é muito mágico a menina tá falando isso. É triste pra caramba a menina estar falando de 10 anos e estar falando isso, mas, graças a Deus, ela achou alguma coisa que pudesse ajudar ela. Porque, normalmente, essas meninas e meninos, quando eu falo assim, essas adolescentes não teriam essa... Não tem, normalmente, é muita base, né? A gente tá tendo cada vez mais adolescentes crescendo sem base dentro da própria casa, sem base de apoio. E aí estão tentando descobrir bases fora de casa. E você encontrar essa base no BTS, por exemplo, ou no K-pop, que tem músicas tão expressivas e histórias de vida tão expressivas, é positivo, né? É positivo porque o K-pop é positivo, porque o BTS é positivo. A ideia toda da música do BTS de love yourself, de speak yourself, de se descubra, de se coloque como alguém importante, ou fale sobre você, ou então, né? É muito importante. Não que o BTS tenha sido o primeiro, ou nem que seja o único a fazer isso, não é. Mas pela expressividade da fama deles, que é internacional, enfim, a forma como se deu, o fato deles terem essa mensagem é muito importante. E assim, enquanto muitos outros grupos que vão falar às vezes de romance, vão falar de amor e tal, o BTS tem esse foco muito grande em falar sobre a juventude, sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre escola, enfim, a gente tem o começo da carreira do BTS completamente política, em desde No More Dreaming, N.O. e tudo isso, são músicas inteiramente políticas, porque brigam contra o sistema escolar, contra o sistema de uma família que não protege, eles estão lutando contra o sistema, de certa forma.
Então, isso é muito importante. Grupos naquela época falavam sobre isso também. A gente tem outros grupos, o BAP falava muito disso, o EXO falava muito disso também, mas o BTS, como ele teve essa exposição internacional muito grande, pra gente é muito importante. Pra gente criou uma importância muito grande. Isso porque o BTS nem faz música em inglês, eles fazem música estritamente em coreano. Você tem outros grupos hoje em dia que estão fazendo músicas em inglês pra tentar alcançar outros mercados. O NCT faz isso, o Blackpink faz isso. E problema zero. Eu acho, inclusive, incrível porque eu consigo cantar a música toda e eu fico realmente muito feliz. Eu entendo o que tá acontecendo. Red Velvet também. Red Velvet, tem uma série de outros grupos. O Wonder Girls já fazia isso há muitos anos atrás. Boa já fazia isso, enfim, na década das pedras, tipo lá na era das pedras e tal. Mas o BTS, ele resolveu se manter fiel ao coreano e tá tudo bem, assim. E mesmo assim, eles conseguiram pegar essa parte do mercado que ainda não tinha sido atingida. E pra mim, o BTS, além de ter toda essa energia e ter todo esse discurso importante e tudo mais, eles estavam no lugar certo, no momento certo, com o pensamento certo. Então, era uma empresa querendo divulgar esses meninos internacionalmente, eram meninos querendo se divulgar internacionalmente, era o mercado deles precisando que isso acontecesse numa época onde a internet providenciou isso. Eu acho que foi tudo muito certo. Foi um momento muito certo. E eu acho que é tudo muito positivo, assim, sabe? Eu acho que o K-pop, no geral, pra mim, já sempre foi muito positivo. É claro que toda indústria tem a parte ruim. Se a gente for falar das partes negativas da indústria musical da Coreia, tem muitas coisas negativas, mas tem toda a indústria artística, a gente tem isso no mundo dos livros, a gente tem isso no mundo do teatro, do cinema, música nacional, música americana, o tanto de problemas que você tem com abusos de várias formas, tanto da mídia quanto de produtores, isso é muito grande aqui também. A gente não tem costume de ficar tão assustado porque, aparentemente, a gente naturalizou isso. A menina do Pussycat Dolls falou que foi abusada pelo produtor dela. Mais uma, legal, que incrível. A gente não tá acostumado a achar, não que seja que incrível, não é exatamente isso, eu tô falando como a mídia trata. Como banalizou o fato desse tipo de dificuldade no mercado com a Kesha, por exemplo. Ninguém fala mais. Muita gente, inclusive, ignorou a Kesha no momento que ela tava expondo todos os problemas. As pessoas falaram, é só mais uma menina fazendo isso. Tinha gente falando isso, sabe? E a gente banalizou esse tipo de coisa. Infelizmente. Eu acho que aos poucos a gente tá retomando a problemática de discutir essas coisas. Mas pro K-pop, como é novo, a descoberta disso pra mídia é novo, porque antes você só tinha ali por trás das câmeras, você não falava disso. E aí, como você tá falando bastante hoje, eu acho que é uma coisa que choca todo mundo e, enfim, por isso que parece que é algo muito diferente. Então tá bom. Posso bater palma? Muito obrigada, Babi, por me receber. Prazer todo meu, gente.